Vamos continuar aqui um pouco da nossa conversa, ainda que eu estava colocando na semana passada, sobre o ano da fé, dando sequência sobre esse conhecimento de Jesus Cristo. Eu falava a semana passada que houve muitas heresias sobre Jesus Cristo e que a igreja teve que lutar muito. Então, eu vou recordar aqui rapidamente o que eu falei na semana passada. Ano 325, foi preciso fazer o concílio de Nicéia I, porque um herege chamado Ário, que era presbítero em Alexandria, no norte do Egito, começou a negar que Jesus Cristo era Deus. Então, o concílio de Nicéia, não é? Ano 325, debelou esta heresia, o chamado arianismo de Ário, que deu muito trabalho para a igreja, porque, inclusive, muitos bárbaros foram evangelizados no arianismo, aqueles bárbaros que invadiram a Europa. E quando a igreja teve que evangelizar esses bárbaros, foi uma luta, porque muitos já estavam evangelizados, mas evangelizados dentro de uma heresia, porque houve um bispo chamado Ulfilas, que era um bispo de origem oriental, mas que ele tinha descendência bárbara, que inclusive escreveu uma Bíblia na linguagem dos bárbaros, e ele converteu muitos bárbaros, ostrogodos, visigodos, alamanos, lombardos, suevos, mas dentro de um cristianismo herege, que era o arianismo. Veja como a igreja teve que enfrentar lutas muito duras. Graças a Deus, os bárbaros francos foram convertidos dentro do cristianismo puro, sem heresia, e como os francos cresceram, não é? E acabaram dominando os ostrogodos, visigodos, lombardos, etc., imperou na Europa, né? A hegemonia franca, primeiro com Clovis, depois com Carlos Magno, por volta do ano 800, e se estabeleceu, então, a cristandade na Europa, graças a Deus. Mas a igreja teve que lutar muito. Depois nós tivemos o outro concílio, que foi no ano 381, em Constantinopla, para vencer a heresia de Macedônio, que era patriarca de Constantinopla, e dizer que o Espírito Santo não era Deus. Então, o concílio de 381, a igreja precisou também vencer isso. Depois, no ano 431, outro herege, também patriarca de Constantinopla, Nestório, que começou a dizer que havia duas pessoas em Jesus Cristo, uma divina e uma humana, e que Maria era mãe apenas da pessoa humana, mas não era mãe de Jesus, Deus. Oh, mas como? Então, existe dois eu em Jesus? O concílio disse não. Jesus é um só. A pessoa de Jesus é o verbo, a pessoa divina. Ele tem sim duas naturezas. Isso no ano 431. Mas depois houve um outro problema. Alguém que disse, não, Jesus não tem duas naturezas, ele tem uma só. Porque a natureza divina absorveu a natureza humana. Era um monge muito famoso de Constantinopla chamado Eutiques. E aí foi preciso fazer mais um concílio no ano 451, o chamado concílio de Calcedônia. Calcedônia é uma cidade ali perto de Constantinopla, onde o Papa Leão Magno mandou uma carta, porque ele não pôde participar do concílio, mandou os seus legados pontifícios, mandou uma carta para o patriarca Flaviano de Constantinopla, dizendo, não, em Jesus Cristo há uma pessoa divina e duas naturezas, a divina e a humana. Então, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porque senão ele não pode salvar a humanidade. Ele não pode ser o pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Não é? Ficou famosa essa Tomos a Flaviano, ou seja, Tomos quer dizer, essa carta, né, ao patriarca. Mas aí a coisa ainda continuou. Depois tivemos um outro concílio, aqui agora está aqui na tela, aqui no plasma, você vai ver no seu televisor. Houve um concílio ecumênico depois, no ano 553, não é? Que praticamente sedimentou, não é? Derrubou de vez, chamado monofisismo, que é uma natureza, física, natureza, uma natureza só de Cristo. Então o concílio disse, não há senão uma única hipóstase em grego, pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um na Trindade, Jesus é um, Jesus não são dois, né? Pode passar. Atribuído à sua pessoa divina,
como ao seu sujeito próprio, não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Então, tudo é atribuído à pessoa divina de Jesus. Então, nós podemos dizer, Deus morreu por nós. Não apenas um homem, Jesus, morreu por nós, que não poderia ter nos salvado. Porque a morte de um homem não seria suficiente para resgatar a ofensa dos pecados da humanidade, feitas à majestade infinita de Deus. Tinha que ser a morte de Deus. Não é? Claro que Deus não morre, mas a pessoa divina passou pela morte sem ficar presa nela. O corpo morreu, mas o verbo sobreviveu. Não é? Esse verbo foi que desceu à mansão dos mortos depois. Entende? A igreja explica isso direitinho. Então, o concílio colocou, aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e um na Trindade. Esse DS que aparece aqui é a fonte dos documentos da igreja, é o chamado Denzinger Schonmetzer, uma fonte de documentos em alemão, no 429, que traz aí essas atas do concílio de Constantinopla II. Depois tivemos o próprio Concílio Vaticano II, né? Claro que houve outros concílios antes, eu estou só citando aqui para dizer que o Concílio Vaticano II relembrou isso. O Concílio Vaticano II diz que o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, quer dizer, era verdadeiro homem, agiu com vontade humana, amou com coração humano, sendo Deus. É um mistério, né? Jesus é um mistério. Vai. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, o Vaticano II, na Gaudium et Spes, Gaudium, que quer dizer alegrias, Spes, quer dizer esperanças, né? Aí no número 22, a Gaudium et Spes coloca isso. Verdadeiro homem, verdadeiro. Duas naturezas, mas numa única pessoa. Gente, isso deu muito trabalho para a igreja. Né? São Máximo Confessor, um santo maravilhoso, que morreu em 662, ele dizia o seguinte, eu gosto de trazer essas citações dos santos lá de trás, para a gente sentir como a nossa fé é firme, como a nossa fé não balança. Isso faz o quê? 1400 anos que esse homem disse. O que ele disse? A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Aliás, está no catecismo da igreja essa citação. E aqui a nossa produção, a nossa direção colocaram aí uma foto, uma imagem, foto não, né? Uma reprodução aí da imagem de São Máximo Confessor. Muito bem, o catecismo da igreja, o que diz sobre isso? O catecismo diz assim, por sua união a sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo, veja que coisa interessante isso, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Que coisa profunda, não sei se você entendeu. O conhecimento humano de Jesus, ou seja, a inteligência de Jesus, gozava do conhecimento que Deus tem de tudo, para poder revelar as coisas que Ele veio revelar para nós. Mas era uma inteligência humana, que foi enriquecida pela pessoa do Verbo. É um mistério, Cristo é um mistério, né? Mas o catecismo coloca isso com muita clareza. O que ele reconhece, desconhecer nesse campo, declara alhures não ser sua missão, revelá-lo. O que quer dizer isso daqui? Jesus diz, por exemplo, assim, quando perguntaram para ele do fim do mundo, quando é que vai ser, ele disse, não sei. Nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Será que ele não sabia mesmo? Santo Agostinho explica, não é que ele não sabia, ele quis dizer o seguinte, não cabe a mim revelar, não está na minha missão de Messias, de Redentor, de Salvador, colocar isso, não é da vontade do Pai. É por isso que o catecismo, lá no parágrafo 474, diz isso, o que ele reconhece desconhecer neste campo, ou seja, no campo do conhecimento intelectual,
declara não ser sua missão revelá-lo. Não é que ele não soubesse, claro que o Cristo como Deus sabia tudo. Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que ele ia ressuscitar depois do terceiro dia, ele sabia que Jerusalém ia ser destruída depois de 70 anos, e foi, e não ficou pedra sobre pedra até hoje. Mas certas coisas não era a hora dele revelar, então ele disse, não sei, não é da minha conta. É o que o catecismo quer explicar para nós. Bom, o que mais? Depois tivemos uma outra heresia, chamado monotelitismo. Desculpa esses nomes, mas a gente tem que colocar alguma coisa. Então, a gente viu o monofisismo, que queria dizer o quê? Não, Cristo não tem duas naturezas, tem uma natureza só, ele é mono. Ou seja, a igreja teve que combater, ano 451, Concílio de Calcedônia, Papa Leão Magno. Depois teve uma outra heresia, chamada monoteletismo. Mono quer dizer um. Teletes, do grego, quer dizer vontade, operação. Então, um outro herege, que se chamava Sérgio, patriarca de Constantinopla, veja que é sempre importante. Vocês nunca vão encontrar um herege que não é importante. Sabe por quê, gente? Herege que não é importante, ninguém segue. Então, a heresia dele morre logo. Herege, Santo Agostinho dizia, é cabeça, é um bom orador, é um carismático, no sentido de saber chacoalhar o povo. Então, vocês estão vendo, Nestório, patriarca de Constantinopla, Ário, presbítero famoso de Alexandria, Eutiques, monge famoso em Constantinopla, e agora temos o Sérgio, que começou a dizer assim, tá bem, Jesus é uma pessoa divina, tem duas naturezas, mas ele não tem duas vontades, ele é monoteletes, telete do grego quer dizer vontade, não, ele só tem vontade divina, ele não tem vontade humana. A gente diz, peraí, se não tem vontade humana, não é homem, se não é homem, não pode salvar a humanidade, não pode ser pontífice. Vocês entenderam? Por que a igreja, a gente teve que fazer mais um concílio? Aí é o concílio de Constantinopla III. Olha lá, ano 681, a igreja condenou o monotelitismo de Sérgio, patriarca de Constantinopla. Por que a igreja, desde lá do primeiro século, até o final do século VII, 700 anos, a gente tem que, essa luta, e não foi fácil, gente. Para vocês terem ideia, o santo e doutor da igreja, Santo Atanásio, que é o doutor da igreja mais antigo, ele foi exilado 5 vezes, porque ele combatia o arianismo diário. E por que ele foi exilado 5 vezes? Porque os imperadores se tornaram hereges arianos. O imperador Valente, o imperador Constante, filho de Constantino, o Constantino II, filho de Constantino. E exilaram Santo Atanásio 5 vezes. Por que a igreja teve que travar essa luta tão dura? Algumas pessoas perguntam, mas que coisa mais boba a igreja... Não, meu amigo, é a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé é baseada em Jesus Cristo. Se eu tenho uma visão errada de Jesus Cristo, toda a minha fé fica comprometida. Vocês entenderam? Então a igreja quis colocar muito claro quem é Jesus Cristo. Infelizmente, nossos irmãos separados não participaram de nada disso. Porque as outras religiões cristãs separadas começaram lá no ano de 1054, com os ortodoxos, depois com os protestantes, 1517. Mas a Igreja Católica foi que carregou essa cruz. E aí, nesse ano de 681, quando a Igreja fez o concílio terceiro de Constantinopla, a Igreja diz, não, Jesus tem uma pessoa, duas naturezas e duas vontades. E como é que a Igreja colocou isso? Com clareza transparente. Por exemplo, no Horto das Oliveiras, é clara as duas vontades de Jesus ali. A vontade humana de Jesus qual foi? Pai, afasta de mim esse cálice. Porque eu e você fariam a mesma coisa. Porque ele sabia o que ele ia passar no dia seguinte, porque ele era Deus. Então ele sabia a cruz que ele ia carregar. Então, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E suou sangue. Por que Jesus suou sangue? Naquele livro daquele padre, daquele médico francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a paixão de Cristo, escreveu aquele livro,
a paixão de Cristo, segundo o cirurgião, Pierre Barbet diz que a tensão sanguínea, a pressão do sangue de Jesus era tão forte que os vasos capilares finos debaixo da pele se rompiam e o sangue vazava misturado com aquele suor frio de medo, de pavor, de pânico do que ele ia passar. Tanto é que ele disse para os apóstolos: minha alma está triste até a morte. Fiquem comigo 1 hora, pelo menos. A vontade humana. Mas aí como é que Jesus termina esta oração dele ao Pai? Não faça a minha vontade, mas a tua. Aí foi a vontade divina de Jesus. Entenderam? A vontade humana era correr da cruz, mas a vontade divina: faça, Pai, a tua vontade. Se está no teu plano salvar a humanidade desse jeito, o Senhor sabe, é o melhor. Então seja feita a tua vontade e não a minha. Então, que coisa bonita. Aí o catecismo da igreja ensina uma coisa maravilhosa, que a vontade humana de Jesus teve sempre submissa à vontade divina. E harmoniosamente, as duas nunca brigaram. Entendeu? Não é como em nós. Nós também sentimos muitas vezes duas vontades, né? A vontade humana quer fazer uma coisa, a gente sabe que a vontade de Deus é outra, e às vezes a gente fica brigando. E quando Deus perde, é quando a gente peca, né? Quando a gente peca, ao invés de fazer a vontade de Deus, a gente faz a vontade da gente. Não é isso? É isso. Só que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha essa briga. A vontade humana de Jesus, ensina a igreja, era submissa à vontade divina. Podia chorar, podia carregar a cruz, mas aceitava. É uma lição para nós. É uma lição para nós. Nós também podemos gemer para fazer a vontade de Deus, mas temos que fazer a vontade de Deus. E Deus nos dá muitos méritos. Isso nos santifica. Aquele marido, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele marido, por exemplo, que tem a sua esposa doente, não pode ter vida sexual com ela. E ele está acostumado com isso. E ele tem muita vontade. Mas ele deixa a carne gemer, ele diz: amém. Seja feita a vontade de Deus. Esse homem se santifica. Porque a vontade humana dele está sendo submissa à vontade divina. E quando a vontade divina vence, ela santifica o homem. Vocês entenderam? Um simples exemplo que eu estou dando, mas na vida tem muitos outros exemplos. Aquele pai que deixa de comprar um paletó para ele, um sapato para ele, para pagar a escola do filho. Entenderam? Sem revolta, sem briga, pelo amor. Aí, gente, o ingrediente que faz essa junção é o amor. É muito bonito isso, né? Então, tá lá, né? Então, o nosso amigo afirmava que em Cristo só havia a vontade divina, que em grego é teletes, por isso monotelitismo. Pode continuar ela. Então, o concílio confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Olha o que eu falei. Não são duas vontades, uma humana e uma divina, brigando com a outra. Não, são cooperantes. Né? Porque em Cristo tudo era harmonioso. De sorte que o Verbo, feito carne, quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Entenderam que coisa bonita, gente, que diz o catecismo aqui, nesse parágrafo 475? O Filho, humanamente, ele quis aquilo que ele, como Deus, tinha decidido junto com o Pai e com o Espírito Santo, na Trindade. Então, ele, como homem, agora aceita. Entenderam? O Filho se ofereceu para se fazer homem, para nos salvar. Ele disse para o Pai, está lá na carta aos Hebreus: dai-me um corpo, para que eu faça a tua vontade. Então, no seio da Trindade, o Verbo sabia que o Verbo encarnado ia passar por tudo isso. Então, agora o Verbo encarnado aceita, mesmo que a humanidade dele geme,
diante da cruz. Professor, uma vez eu escutei, eu queria confirmar com o senhor se é verdade isso, que Jesus, durante a sua infância, a gente vê ele com 12 anos, ele diz para a mãe dele, né? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai, então ele já tinha consciência que o pai dele é Deus. É Deus. Mas essa consciência da vontade divina, esse plano divino, ele veio acontecendo gradualmente na vida de Jesus? Ele, enquanto criança, ele veio entendendo isso aí? Certamente. Foi sendo revelado? Olha, esse é um mistério, Sandro, que os teólogos vasculham, mas que nunca vão entender completamente. Porque não tem nenhuma revelação sobre isso. Há o que então? Uma especulação teológica, que é legítima. Não há erro nisso. Agora, uma coisa é clara, se com 12 aninhos de idade, ele já dá um susto em todo mundo, ele deu um susto em Nossa Senhora, deu um susto em São José. Ele de propósito deixou a caravana que voltava para Nazaré e ficou ali 3 dias. Não é? Você vê que coisa forte para segurar um menino. Longe dos pais, com 12 anos de idade, no meio dos doutores ali, tinha que ter algo sobrenatural agindo ali. E esse algo sobrenatural já era o quê? A consciência que ele tinha que o seu pai era Deus. E é interessante que Nossa Senhora diz para ele: por que você fez isso conosco? O teu pai, São José, e eu estávamos aflitos. Mas ele falava de um outro pai. Muito interessante. Então, eu vejo aí que Jesus, muito cedo, eu penso que já nessa idade, 12 anos, ele tomou consciência que ele era Deus. Era o Filho de Deus e que tinha uma missão a cumprir. Por isso, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Tem outra tradução que eu já vi, de uma outra Bíblia, que diz: vocês não sabem que eu devo fazer a vontade do meu Pai? Então, esse estar na casa do meu Pai é também o sentido de fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, se com 12 aninhos ele tinha esse sentimento, porque já sabia. É muito bonito isso, né? Já para encerrar, a diretora está mandando, a produtora está mandando encerrar, então vamos encerrar. Eu quero só rapidamente mostrar, né, o nosso curso bíblico, que agora, graças a Deus, Sandra, acabei de gravar, né? Chegamos aí até o século 21, é CD, para você só ouvir no carro, em casa, e assim, tipo, não é um livro que eu li, não, é como se eu estivesse fazendo uma palestra, né? Só que são 90 horas, né? Para você ir ouvindo devagar. Gravei também, né, um curso bíblico, o curso bíblico são 100 horas, explicando os 72 livros da Bíblia, detalhadamente, né? E gravei também um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, que são mais ou menos 40 horas, explicando detalhadamente o Catecismo da Igreja Católica. Muito bem, Sandra, muito obrigado pela sua ajuda de hoje. Eu que agradeço, professor. Sempre um presente para mim tá aqui, aprendendo. Volte sempre. Viu? Muito obrigado a vocês que ficaram aí até agora acompanhando o programa, e vocês de casa também. Nosso querido bispo já nos deu a bênção, então desejo apenas que Deus esteja aí no lar de cada um, no coração de cada um.